É isso aí, pessoal. Como é que foram na prova? Espero que tenham ido bem, né? A prova acabou agorazinha, né? Mas a gente está com a prova desde manhã, a primeira parte da legislação tributária estadual e de TI, né? Que também caiu legislação, né, da nota fiscal eletrônica, caiu também informações importantes a respeito aí da escrituração fiscal digital, ICMS e IPI. Então a gente vai falar tudo agora com vocês. Bom, primeiras considerações minhas a respeito da prova de legislação tributária estadual. Foram 15 questões e acabou aquela história de é só estudar a Lei Candir que eu vou passar no concurso, tá certo? Acho que nenhuma questão está relacionada somente ao conhecimento que você tem da Lei Candir. Até a questão a respeito, né, do que seria o aspecto temporal do fato gerador, a questão a respeito da base de cálculo, falou de default, quer dizer que não tem nem muita explicação prática lá na Lei Candir, a gente tem uma situação bem específica na Lei Candir. Bom, fora isso, nós tivemos aqui, ó, duas questões de TCD, não estavam tão difíceis, uma questão de PVA, uma questão de taxas, uma questão do Código de Defesa do Contribuinte, lá no estado do Espírito Santo, e aí nós tivemos questões muito especiais, né? Duas questões do processo administrativo tributário, uma de uma isenção específica da Repetro, né, no artigo 5º-C, lá da lei da 7.000/2001, quer dizer, o camarada teria que decorar as isenções para poder lembrar dessa isenção especial, né? Uma sobre apreensão, uma sobre certidão negativa, né? Uma sobre substituição tributária, ou uma sobre multas e obrigações acessórias, né? Uma sobre consulta tributária e outra sobre obrigações acessórias. Eu considero assim, a prova ela caiu muita questão sobre a legislação própria do tributo, né, ou dos tributos estaduais, então fazendo com que a prova se tornasse mais difícil. Não está aquela prova simples, onde a princípio cai a parte mais relacionada ao tributo em si, mas sim aqueles detalhamentos. Então foi uma prova cheia de detalhinhos, tornando ela um nível médio para difícil. Então não foi aquela coisa simples. Vamos ver como é que foi? Então, vamos lá na telinha, vamos fazer então aqui o gabarito com vocês, um gabarito extraoficial para esta prova. Vamos lá? Vamos começar com essa primeira questão. Prova verde a gente vai estar resolvendo aqui com você, tá? Se você tem a prova verde, veja lá o número das alternativas, o número das questões. Questão 16. Gustavo realizou uma doação de um imóvel situado na área urbana de Guarapari, Espírito Santo, para seu primo João, com cláusula de reserva de usufruto. Diante deste cenário, assinale as afirmativas a seguir, assinalando verdadeiro ou falso. A base de cálculo do ITCMD. Ó, por favor, não olhe o gabarito que o aluno fez aí, tá? Olhe o gabarito que eu vou comentar aqui com você, tá bom? A gente pegou a prova de um aluno e trouxe aqui para você. A base de cálculo do ITCMD, no caso, é o valor venal do imóvel. Falso. Por quê, Tudão? Porque se aquele imóvel tem reserva de usufruto, a base de cálculo tem redução aqui no nosso estado. Artigo 10 da Lei Estadual do ITCD, parágrafo 2º. A base de cálculo é o valor venal do imóvel, mas nas doações com reserva de usufruto, que é o caso, ou na instituição gratuita desse favor a um terceiro, a base de cálculo será igual a metade do valor do bem, correspondente ao valor restante à sua nua propriedade. Então eu considero esse gabarito falso no item 1. 2. O valor mínimo dos bens e direitos para efeito de base de cálculo poderá ser estabelecido pela Secretaria da Fazenda por meio de pauta de valores. Eu lembro que a gente falou que base de cálculo ia cair no aulão. Caramba, galera, essa questão nós falamos no aulão. Meu querido, nós falamos no aulão a respeito do ITCD. Eu falei, vai cair base de cálculo. Caiu no último concurso da Cepaz Rondônia, cai de novo na Cepaz Espírito Santo, vai cair de novo na próxima prova. O povo gosta disso. O que a banca gosta, nós adoramos. É assim que funciona, não é verdade? Então nós adoramos que a banca GV gosta. Caiu base de cálculo do ITCD, eu falei para vocês, que bênção, né? E aí tem a situação da pauta de valores, que é uma forma de você atribuir um valor que, a princípio, inclusive, cai com uma questão possível. O IPTU, inclusive, é um valor mínimo que é autorizado também, caiu também no item C, a respeito dessa situação. Então, a pegadinha da questão foi o primeiro item que você tinha que ver, que na reserva de usufruto nós temos a redução de base de cálculo. Então, guarda aí, ó, que a pegadinha foi o item 3, porque o segundo, ó, o valor mínimo dos bens e direitos para efeito da base de cálculo poderá ser estabelecido pela Secretaria da Fazenda por meio de pauta de valores. Artigo 10, parágrafo 4º. E verdadeiro também o item 3. Vamos ver o item 3, ó. Para imóveis urbanos, a Cefaz poderá estabelecer que, para efeito da base de cálculo, seja utilizado o valor não inferior ao fixado para o lançamento do IPTU. Então, aqui também nós colocamos verdadeiro,
né, a Cefaz poderá estabelecer que para efeitos da base de cálculo seja utilizado valor não inferior ao IPTU, né, conforme previsto aí na nossa legislação, artigo 10, parágrafo 5º, inciso 1, tá bom? Então, gabarito pré-oficial, mas de acordo com a legislação, estamos trazendo os comentários aqui com a legislação propriamente dito, a alternativa letra D de dado. Vamos ver lá, ó. D, né? Falso, verdadeiro, verdadeiro. A alternativa letra D na questão 16. Você acertou? Tomara que tenha acertado. Boa sorte aí na sua correção de prova, de acordo com o gabarito oficial que deve sair em breve. Tá bom? Vamos lá, vamos continuar. Questão número 17. Ah, questãozinha sem vergonha, né? A questãozinha da Repetro SPED. Galera, Repetro SPED, quando que o nosso professor de legislação... A FGV está dificultando a vida dos professores de legislação tributária em todo o Brasil. Por quê? Porque agora a gente vai ter que, a princípio, ensinar para vocês todas as hipóteses de isenção que houver em cada estado brasileiro. E às vezes, como o estado de São Paulo aqui, nós temos 400 hipóteses de isenção. Aí vamos decorar as hipóteses de isenção. Por que eu estou falando isso? Porque caiu isso na prova de vocês, né? Repetro SPED é um benefício fiscal dado, não somente na verdade ele está relacionado a um tratamento aduaneiro especial que a Receita Federal do Brasil dá, né, em determinada região do território nacional. Então nós temos instrução normativa a respeito desse assunto, e os estados também podem, acompanhando esse tipo de benefício, dar outros benefícios quanto ao ICMS do seu próprio estado, que é o que acontece aqui no nosso estado, né, no Porto de Vitória, no estado do nosso Espírito Santo. Vamos ver lá como é que caiu na prova essa questão. Vamos ver se você vai entender a questãozinha direitinho. Olha lá. A Petrobrasil é uma concessionária de exploração e produção de petróleo. Contratou uma sociedade empresária com sede fora do país para prestar serviços em atividade de produção de petróleo em campo petrolífero, na área do pré-sal, no Espírito Santo. A sociedade empresária contratada pretende fazer uso de equipamentos importados, os quais, após a utilização, serão remetidos de volta para os seus países de origem, valendo-se para isso, para fins de isenção e redução de base de cálculo do ICMS, de um regime especial de tributação conhecido como Repetro SPED. Acerca desse regime, assinale a alternativa correta. Galera, como que você ia saber fazer essa questão se você não decorasse o artigo 5º-C da Lei 7.000/2001, com todos os detalhes que essa isenção teria? Por isso que eu considero que a prova foi média para difícil, porque exigiu decoreba do aluno. Como que o aluno ia matar essa questão se a princípio ele não decorasse as hipóteses todas de isenção e essa também, né? Por que essa aqui ia ser especial? Se tem várias outras hipóteses previstas na nossa lei. Tudo bem? Vai na telinha. Então, como é que caiu na prova, Tudão? Vou fazer um comentário aqui breve com você, ó. A Repetro SPED é um regime tributário e aduaneiro especial de utilização econômica de bens destinados às atividades de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e de gás natural, conforme artigo 1º da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil, 1781, de 2017. Anteriormente, o Repetro era controlado por sistema próprio das empresas habilitadas, de acordo com exigências da Receita Federal do Brasil, mas passou a ser controlado pelo SPED, Sistema Público de Escrituração Digital, que unifica as atividades de recepção, validação, armazenamento e autenticação de livros, documentos que integram a escrituração contábil e fiscal dos empresários e das pessoas jurídicas, inclusive as imunes e as isentas. Tá certo? Aí o artigo 5º-C lá da Lei 7.000/2001, ele fala o seguinte, ó. Os contribuintes nas operações realizadas no âmbito do regime aduaneiro especial de exportação e importação de bens destinados às atividades de pesquisa de lavra de jazidas de petróleo e gás natural, Repetro SPED, observarão o disposto no convênio ICMS 3 de 2018 e fluirão dos seguintes benefícios: redução de base de cálculo, que é a alternativa letra B, caiu na prova, falou que não poderia ter redução de base de cálculo, eu estou marcando ali para você, do imposto, então do ICMS, nas operações que trata a cláusula primeira do convênio ICMS 3 de 2018, de forma que a carga tributária seja equivalente a 3%, sem apropriação do crédito correspondente. Isenção do imposto nas operações que tratam as cláusulas 2ª, 3ª e 8ª do convênio. Dispensa do estorno do crédito do imposto nas operações que trata a cláusula 3ª do convênio. Aí o artigo 5º-C, parágrafo 1º. Aplica-se o disposto desse artigo exclusivamente à aquisição no mercado interno ou à importação de bens ou mercadorias do exterior por pessoa jurídica. Alternativa letra A. 1. Detentora de concessão ou autorização para exercer no país atividades de exploração e produção de petróleo
e gás natural definidas por Lei 9478, de 6 de agosto de 97. 2. Detentora de cessão onerosa nos termos de lei. 3. Detentora de contrato de regime de partilha de produção nos termos de lei. 4. Contratada pelas empresas listadas nos incisos 1, 2 e 3 deste parágrafo para prestação de serviços destinados à execução das atividades, objeto da concessão, autorização, cessão onerosa ou partilha, bem assim as subcontratadas. 5. Importadora autorizada pela contratada na forma do inciso 4, quando esta não for sediada no país. Então tem que ser uma importadora autorizada pela contratada, quando a contratada não for sediada no país. Quer dizer, então nós temos há situações ali propriamente ditas, né? Que mais? Ele fala assim, parágrafo 2º, a fruição dos benefícios que trata esse artigo fica condicionada a que os bens e mercadorias sejam desonerados dos tributos federais em razão de isenção, suspensão ou alíquota zero, e a que, sem prejuízo das demais exigências, a utilização e a escrituração do SPED pelo contribuinte. Letra D. O inadimplemento das condições previstas neste artigo tornará exigível o imposto com os devidos acréscimos legais. A fruição dos benefícios que trata esse artigo implica a desistência dos recursos administrativos e ações judiciais, bem como uma renúncia irretratável a qualquer direito, sede administrativa ou judicial e assim por diante. Então, galera, era bastante coisa para vocês decorarem, né? Bastante coisa. E aí, o que acontece? Nós tivemos aí a questãozinha na prova sobre a Repetro. Volta aqui para mim. Repetro SPED, professor. Quando que eu ia saber isso aí? Então, calma lá, que aquela questãozinha que a princípio ficou difícil para todo mundo. Vamos lá tentar resolver aqui da melhor forma possível. Vamos lá na telinha, então, vamos resolvê-la. Então, sobre essa situação, acerca desse regime, Repetro SPED, assinale a alternativa correta. O que é o Repetro SPED, professor? Então, aquela empresa contrata, traz bens de fora, leva bens para fora para fazer exploração de petróleo no Brasil e, a princípio, vai se dar a ela isenções e reduções de base de cálculo a respeito do tributo. Então, o Repetro SPED somente se aplica à aquisição no mercado interno? Não, também na importação, como nós vimos. O Repetro SPED não prevê hipótese de redução de base de cálculo? Prevê redução de base de cálculo e isenção quanto ao ICMS, como nós vimos. A sociedade empresária estrangeira, vou pular a letra C, vamos ver a letra D. A escrituração pelo Sistema Público de Escrituração Digital é facultativa? Não, ela se tornou obrigatória. Antes nós tínhamos um regime próprio para eles. E aí você tem a letra C e a letra E. A letra C fala, a sociedade empresária estrangeira não pode se valer diretamente do Repetro SPED. Então, quando ela fala, não pode se valer diretamente do Repetro SPED, a sociedade empresária estrangeira, né? Quando ele fala aqui, ó, a sociedade empresária estrangeira contratada pretende fazer uso de equipamentos importados, os quais, após a utilização, serão remetidos de volta para seus países de origem, valendo-se para fins de isenção e redução de base de cálculo desse regime. Então, a Petrobrasil contratou uma sociedade empresária com sede fora do país para fazer esse regime, né? E aí ele fala justamente a respeito dessa situação, a importadora autorizada pela contratada, né? Quando ele fala, a pergunta, né? A sociedade empresária estrangeira não pode se valer diretamente do Repetro SPED. Ele fala assim, ó, a importadora autorizada pela contratada pode, quando esta não for sediada no país, pode, né, fazer aquisição de, né, o disposto nesse artigo aplica-se exclusivamente à aquisição no mercado interno por essas pessoas. Então nós temos uma importadora autorizada pela contratada, né, autorizada pela contratada a fazer essa determinada utilização, né? A sociedade empresária não pode se valer diretamente do Repetro SPED. Ela pode se valer, né, autorizada pela contratada, né, quando esta não for sediada no país, né? Pode se valer, quer dizer. Então aqui na verdade, quando ele falou aqui ele quer a afirmação correta, ela não pode se valer diretamente do Repetro. Ela não pode se valer diretamente, ela precisaria, né, de uma intermediária. É o que o gabarito da questão, a gente colocou na letra C. Então, a importadora autorizada pela contratada, quer dizer, precisaria de uma intermediária, uma autorização por outra pessoa para essa, uma vez que essa não é sediada no país. É o gabarito. Então, o gabarito artigo 5º, parágrafo 1º, inciso 5, alternativa letra C. O português da questão não ajuda muito. Por quê? Porque ainda tem uma letra E ali que é chatinha. Por quê? O Repetro SPED quanto ao ICMS não aplicado às áreas do pré-sal. Mas isso você teria que saber como, se isso não está na lei do imposto.
Olha aqui para mim. Não está na lei do imposto se o Repetro expede, pode usar o pré-sal, as áreas do pré-sal ou não, né? Porque é para exploração de combustível, mas tem o pré-sal ali com áreas que tem combustível e também tem a situação relacionada a gás e a outras coisas. Quer dizer, pode ou não pode, né? Então, na verdade, essa situação, essa alternativa, você não conseguiria ver se está correta ou não está correta, né? Porque você não teria ela na lei. Então, alguns alunos podem até pensar em fazer alguma anulação de questão a respeito deste assunto, tá certo? Né? O Repetro quanto a esse semestre não é aplicável às áreas do pré-sal. Segundo a legislação federal, que aí você poderia analisar, ele entra também nas áreas relacionadas ao pré-sal. Então, isso aí estaria errado. Gabarito, então, para nós, oficial, alternativa letra C. A questão mais difícil da prova, tá, pessoal? Então, botei bastante comentário aqui para depois você analisar. Questão 18. À luz da vigente legislação estadual a respeito do ITCD, assinale as hipóteses a seguir, todas ocorridas no ano de 2021. Eu falei e caiu na prova. Eu falei na véspera. Caiu na prova, galera. Dá uma olhada lá no aulão de véspera que a gente faz com todo carinho, a gente analisa a prova anteriores e aí a gente fala, vai cair, cai o negócio, cai! Cai o quê, professor? Não incidência do ITCD. Você lembrava de todas? Eu fiz aí, pega lá o slide, tá igualzinho. Caiu na prova, meu. Vai na telinha. Aí o camarada vai lá e bota lá, ó. Aí ele pergunta, o ITCMD não incide em 1. José legatário renuncia ao legado em benefício do monte, sem nenhuma ressalva ou condição, não tendo praticado qualquer ato que demonstre aceitação do legado. Não incide, renúncia em favor do monte. Renúncia abdicativa, eu falei isso para você. Então, primeiro está na resposta, 1. 2. Maria recebe o valor estipulado em seguro de vida em seu favor em razão da morte de seu pai Mário. Ela é herdeira e recebeu seguro de vida em relação ao seu pai. Também não incide, então 2 também está dentro. 3. Marcos é nu proprietário de um imóvel após a morte de sua mãe Rita, usufrutuário desse imóvel, consolida a propriedade plena. Então, quando o usufruto é extinto por morte do usufrutuário, consolidando a propriedade plena no proprietário inicial, nós temos também a hipótese de não incidência. Então, nós temos 3 hipóteses de não incidência aqui, 1, 2 e 3, a alternativa letra E de elefante, conforme previsto aqui, ó, no artigo 5º, parágrafo 4º da lei do ITCD aqui no nosso estado, incisos 1, 2 e 3. Fechou, galera? Falei pra vocês, caiu de novo, beleza, metemos bronca, vamos pra cima, vamos ser fiscal, cada vez mais fiscal. 19. Caíram 2 questõezinhas aí do nosso processo administrativo tributário aqui no estado, né? A respeito do regulamento, do regimento interno lá do CEF. Uma turma de julgamento da primeira instância em processo administrativo fiscal no estado do Espírito Santo decidiu em 1/6/2021, por unanimidade, julgar parcialmente procedente a impugnação de um contribuinte, reduzindo o débito fiscal constante do auto-infração do ICMS de 15 mil para 5 mil. Olha que a redução foi 10 mil pratas e o valor inicial que estava sendo cobrado era 15 mil reais. Os autos foram remetidos à segunda instância por meio de um recurso de ofício. Diante desse cenário, compete ao Pleno do CEF o julgamento para tal recurso? Veja, não seria ao Pleno. Se a princípio fosse julgado esse recurso, não seria ao Pleno, mas seria a própria Câmara do Conselho, tá certo? Artigo 75 ali da lei, né, do decreto, perdão. O prazo para interposição de um recurso de ofício é 30 dias? Nós sabemos que não, né? 20 dias, artigo 75. Além do recurso de ofício, cabe recurso voluntário, mas esse não tem efeito suspensivo? Calma lá, vamos lembrar que os recursos têm efeito suspensivo. São hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previsto lá no artigo 151 do CTN. Reclamações e recursos. Então, um efeito suspensivo no recurso voluntário, assim como no recurso de ofício, tanto um feito pelo contribuinte como outro feito pelo sujeito ativo, tem que ter efeito suspensivo, tá bom? Volta para a telinha. Vou dar aula agora não, porque agora já passou a prova, galera. Recurso de ofício, então, vê lá, além do recurso de ofício, cabe recurso voluntário, mas esse sem efeito suspensivo, verdadeiro. Aliás, perdão, sem efeito suspensivo, falso, tem que ter efeito suspensivo, a letra C está fora, né? Artigo 74 do decreto. O recurso de ofício não está dotado de efeito suspensivo. O recurso de ofício não está dotado de efeito suspensivo. Não, o recurso de ofício também está dotado de efeito suspensivo, tá certo? Artigo 75 do decreto, tá lá, ó. O 1353-R de 2004. E, finalmente, a última. Ó. O procedimento adotado foi incorreto, pois não cabe recurso de ofício. Por que não cabe recurso de ofício? Porque o recurso de ofício, de acordo com o artigo 75, parágrafo 1º,
Se o débito exigido estiver em consonância com o artigo 148, parágrafo 1º, o recurso vai ser interposto. Se não, não vai ser interposto. Só que o artigo 148, no parágrafo 2º, ele fala, ó, quando a autoridade julgadora de primeira instância declarar a insubsistência ou nulidade de auto-infração, cujo valor total lançado for igual ou inferior a 5.000 VRTs, valor residual do Tesouro do Estado, o processo será arquivado imediatamente. Só que 5.000 VRTs são 5.000 vezes, eu dei isso aqui, eu falei isso na aula de revisão, eu dei o valor da VRT para você, 3,6459 para 2021. Você tinha que multiplicar um pelo outro, ver que era 18.000. A questão falava que o valor que estava sendo cobrado no auto-infração era 15.000, então como mesmo que no princípio descesse só 10.000, o importante é que o valor que estava sendo cobrado era abaixo, né, desse valor de 5.000 VRTs, então não se faz, né, arquiva-se o processo aqui no nosso estado. Então o gabarito dessa questão boazinha, hein? Questão legal de prova, não sei se você matou a questão, a alternativa letra E, tá bom? Conforme aí a nossa legislação do imposto. Guarda para prova, vamos partir para cima, galera! E aí, você foi como rolo compressor, como eu declarei ontem para você na revisão final? Eu espero que sim. Vamos lá, galera, vamos lá. José, questão 20, é um microempreendedor individual, um MEI, animador de festas, independente. Em 2021 necessita construir em terreno de sua propriedade um pequeno galpão para armazenar os objetos que utiliza em seu trabalho. No mesmo ano recebeu uma doação de seu pai, registrado junto ao seu CNPJ de MEI, uma caminhonete no valor de 50.000, usada exclusivamente para transporte dos materiais e utensílios para animação das festas. À luz deste cenário, na legislação do Estado do Espírito Santo, o microempreendedor individual José tem direito a isenção. Galera, é interessante essa questão, né? Talvez você não tenha lido a Lei 7.001/2001, que é a lei que falava a respeito das taxas. De repente, você nem leu as taxas. Mas o importante é o seguinte, se você leu a lei do IPVA e a lei do ITCMD, você sabe que não é nenhuma dessas causas que, a princípio, nós temos a incidência dessa situação, aliás, a isenção dessa situação, tanto do imóvel, quanto a doação, por exemplo, do veículo, quanto a situação da propriedade do veículo automotor. Quer dizer, nada disso, a princípio, estaria amparado por isenção, a não ser na taxa. E aí, a lei das taxas, no artigo 3º, eu falei para o pessoal, gente, nas taxas, o que mais cai em prova, disparado, isenções das taxas. Não deu outro, os caras meteram uma questão de isenção da taxa. Vai lá na telinha, eu sei que você ficou chateado porque você não estudou a lei de taxa, mas aqui, ó, né, ele fala que aonde que está a isenção? Não é no ITCD nem no IPVA, galera, é na taxa de licenciamento de edificações para construir o galpão, alternativa letra A. Artigo 3º, inciso 20, as solicitações para a realização de licenciamento, né, ou renovação de licenciamento de edificações ou áreas de risco para o MEI está amparada por isenção, alternativa letra A. Fechou? Então a questão 20 é a letra A. Questão 21. Certas mercadorias em trânsito desacompanhadas de devida documentação fiscal foram apreendidas pela Cefaz. O proprietário das mercadorias devidamente notificado preferiu não participar do processo administrativo fiscal, tendo sido decretada a sua revelia, então ele não compareceu. E ao fim do procedimento definitivamente julgado, declarados abandonados os bens. Os bens foram declarados abandonados. Diante desse cenário, analise as afirmativas a seguir, assinalando V para verdadeiro e F para falso. Em relação aos bens e mercadorias declarados abandonados, a Secretaria da Fazenda fica autorizada a proceder à doação a órgãos oficiais ou a instituições de educação ou assistência social sem finalidade lucrativa. Então, tá vendo aqui? Um camarada deixou a revelia lá, os bens, resolveu fugir ali da situação de se deparar diretamente com a fiscalização e mesmo estando a revelia, aquela situação dos bens, o que aconteceu para aquele determinado contribuinte? Veja, nesta situação em especial, ele vai poder, a princípio, né, a fiscalização vai poder fazer o quê? O leilão daquelas mercadorias, conforme a legislação estadual. Vamos ver lá? Então, a legislação estadual fala o seguinte, ó, vamos lá. Artigo 73, ele fala assim, ó, relativamente aos bens, inciso 2, relativamente aos bens e mercadorias declarados abandonados, conforme dispuser o regulamento, a Secretaria de Estado da Fazenda fica autorizada a, letra B, então artigo 73, 2B, proceder à doação a órgãos oficiais ou a instituições de educação e assistência social sem finalidade lucrativa. Tá bom? Então, essa primeira aqui você acertou, de repente, verdadeiro. Se a autoridade competente optar por não vender um leilão os bens,
O sujeito passivo fica integralmente desobrigado relativamente ao débito fiscal apurado. Olha só que coisa, isso aqui o cara meteu um falsuzão ali, mas está verdadeiro também. Olha o parágrafo 2º. Se a autoridade competente optar na forma do inciso 2 por outra alternativa que não havendo em leilão, o sujeito passivo fica integralmente desobrigado relativamente ao débito fiscal apurado. Então, provavelmente, ela vai fazer a doação para uma instituição, né? Propriamente, não fez essa doação para a instituição, mas aí também o contribuinte fica desobrigado ao pagamento do débito fiscal apurado. Então, o item 2 aqui da questão é também verdadeiro. Se o produto da venda em leilão não bastar para o pagamento dos débitos, o remanescente referido débito será inscrito em dívida. É o que está previsto no parágrafo 4º. A alternativa aqui é verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. 21, alternativa A. Matou essa questão, galera? Então, 21, alternativa A, também é uma questão específica sobre apreensão de bens. E aí eu vejo que a legislação tributária do Estado caiu com força nessa questão, senão você não mataria a questão. Tem uma pegadinha ali na letra B que é bem diferente em relação a outros estados. Tudo bem? Volta na telinha. Então, por isso que eu falo que a prova não ficou aquela, uma provinha maneira, tranquila de legislação. Calma lá, não foi bem assim. Vamos lá, questão 22. A sociedade empresária ABC Streaming Limitada, sediada em Vitória, Espírito Santo, atua no ramo de disponibilização sem cessão definitiva de conteúdo de áudio, vídeo, imagem, texto, por meio da internet, o streaming. Ela foi autuada pelo fisco estadual por não estar recolhendo ICMS. A sociedade empresária impugna administrativamente a cobrança, alegando que já recolhe ISS sobre a sua atividade, nos termos da lei do ISS de Vitória, e requer perícia sobre suas atividades para comprovar não ser contribuinte de ICMS. Olha só que interessante, né? Sob a hipótese, assinale a alternativa correta. Então, ele está devendo, né? Mas, de alguma forma, ele foi lá e entrou com a sua impugnação. Então, o gabarito da questão, né? É a alternativa letra A, galera. Artigo 124 da Lei 7.000/2001. Será expedida a certidão negativa com as ressalvas necessárias na hipótese de existência de um crédito tributário de responsabilidade da requerente que tenha tido a exigibilidade suspensa ou o seu vencimento adiado por incidência de fator que atua nesse sentido e cuja comprovação incumbe ao interessado. Beleza? Letra B. A letra B. O julgador pode determinar que o impugnante faça a prova do teor e da vigência do direito municipal de Vitória. Porque é aquela coisa do streaming, né? Se tem ISS, se tem ICMS, aquela zona cinzenta. Quer dizer, você vai mandar ele fazer prova da lei de Vitória, da lei do ISS. Hipótese absurda, né? Letra C. A impugnação deverá ser apresentada no prazo de 45 dias. 30 dias aí, a lei 7.000/2001. Letra D. O julgador não pode indeferir o pedido de perícia, mesmo quando entendê-la prescindível. Pode sim diferir o pedido de perícia quando ele não é necessário. Artigo 143 da lei. E, finalmente, o prazo previsto em lei para apresentação de laudo pericial da impugnação é de 90 dias. Prazo que não aparece na nossa lei. Tá bom? A alternativa letra A, gabarito da questão número 22. Você matou essa? Galera, aqui a pegadinha era justamente se a certidão era negativa ou era positiva com efeito negativo. Aqui o nosso estado ele fala em negativa com alguma ressalva ali a princípio apresentado. Então, interessante a questão, pegou um povo aqui também. Vai na telinha. Tô falando para você que cada enxadada uma minhoca, o povo aqui fazendo cair na prova para você, ó. Vou ler essa aqui para você, ó. 23. Luiz, domiciliado em Vitória, possui uma lancha que fica ancorada no Yacht Clube do Espírito Santo, registrado em seu nome perante a Capitania dos Portos. Por meio de um convênio com a União, o fisco estadual toma ciência de tal propriedade da lancha e notifica Luiz para o pagamento do IPVA quanto a este bem. À luz da legislação do Estado do Espírito Santo, independentemente do entendimento jurisprudencial sobre IPVA. Olha só que interessante. À luz da legislação, independente do que a princípio a jurisprudência do Supremo Tribunal fala sobre a matéria. Legal, aí agora ele cercou bem. Na legislação do Espírito Santo, embarcação incide IPVA ou não? Já caiu na letra A ali, meu querido. Na legislação incide, tanto é que tem alíquota, tanto é que tem isenção. Vai na telinha. Você só isenta algo que a princípio nasce o fato tirador, não é verdade? Então, ó, à luz da legislação do Estado do Espírito Santo, independente do entendimento jurisprudencial sobre o IPVA, assinale a alternativa correta. Letra A. A propriedade de veículos automotores aquáticos não é fato tirador do IPVA. Falso, é fato tirador.
Letra B. As embarcações de até 7 metros de comprimento são isentas de PVA. Falso, não tem essa hipótese de isenção aqui no estado. Letra C, gabarito da questão. A alíquota do IPVA para embarcações é 2%. Gabarito da questão. Letra D. O fato tirador do IPVA de embarcações ocorre quando o registro perante a Capitania dos Portos. Não é isso, é quando a aquisição pelo adquirente final, no caso de um veículo novo. As embarcações utilizadas exclusivamente em atividades pesqueiras, transporte de passageiros e lazer são isentas do imposto. Calma lá. Vamos lá, ó. São isentos do pagamento do imposto os proprietários de embarcações utilizadas exclusivamente em atividades pesqueiras e em transporte de passageiros. Tá aqui o gabarito total aqui, ó. Gabarito correto da prova, né? A alternativa letra C. Beleza, pessoal? Mataram? Única questãozinha de PVA caiu aqui na questão. Alíquota caiu, base de cálculo caiu a respeito aí das isenções. Eu falo para vocês, isenção do IPVA sempre cai na prova, então matamos essa questão também na revisão de véspera. Beleza? Vai na telinha. Beleza, Tudão. Tamo indo, né? Olha lá essa questão também que caiu a respeito do CEF, do Conselho Estadual de Recursos Fiscais. A Sociedade Empresária Brinquedos ABC Limitada foi autuada pelo Fisco do Estado do Espírito Santo por ausência de recolhimento de ICMS. A empresa impugna administrativamente o lançamento, mas a decisão de primeira instância lhe é favorável, né? Contra essa decisão, a Sociedade Empresária interpõe recurso ao Conselho Estadual de Recursos Fiscais, o CEF, né? Que por uma das suas câmaras, por maioria, mantém a decisão de primeira instância. A sociedade empresária constata que há divergência entre as câmaras do CEF sobre a interpretação jurídica da questão. Contra a decisão da Câmara é cabível que tipo de recurso, galera? Nós tivemos aqui, então, uma interpretação jurídica com divergência. Cabe ao contribuinte entrar com recurso de revista? Claro que cabe. Está aqui, ó. Da decisão não unânime das câmaras de julgamento, artigo 76 do decreto que trata a respeito da situação, que der a legislação interpretação divergente da que tenha dado outra decisão do Conselho, cabe recurso de revista, né? Quem tem legitimidade de interpor esse recurso? O presidente do Conselho. Então, gabarito da questão. Essa aqui é um pouco mais simples, né? A alternativa letra C de casa. Questão 25. Uma montadora de motocicletas instalada em Cariacica, no Espírito Santo, recolhe ICMS pelo regime da substituição tributária, ICMS-ST, em relação às concessionárias que adquirem o produto da fábrica. Então, a montadora, né, recolhe por substituição tributária aquilo que ela vai vender para as concessionárias. Essa montadora obteve da Cefaz uma autorização para cumprimento de certas obrigações fiscais por regime especial. Regime especial é sempre utilizado para obrigações acessórias. Diante desse cenário, à luz da Lei Estadual 7.000/2001, assinale a alternativa que é correta. A base de cálculo para fins de substituição tributária exclui o valor do frete das mercadorias até as concessionárias. Galera, inclui o frete. Letra B, gabarito da questão. O ICMS a ser pago pela montadora corresponderá à diferença entre o valor resultante da aplicação da alíquota prevista para as operações internas sobre a base de cálculo e o valor do imposto devido pela operação própria da montadora. Então, na letra B, é o gabarito da questão por expressa previsão aqui na nossa lei, artigo 16, parágrafo 6º, tá bom? Então, é a letra B de bola. Letra C, e a montadora, no caso aqui, é a figura do substituto. Ela está substituindo aquilo que vai sair depois das concessionárias. O regime especial de cumprimento de obrigações fiscais concedido à montadora pode ser cancelado caso tenha sido apurado débito tributário pelo fisco estadual, mesmo que ainda não inscrito na dívida ativa do Estado. Está falso. Artigo 25A fala que o disposto no artigo 25, ou seja, essa situação relacionada ao regime especial ser cancelado, não se aplica se o débito fiscal tenha sido apurado pelo fisco e não está ainda inscrito na dívida ativa. Então a letra C está fora. Não é gabarito. Letra D. A substituição exclui a responsabilidade solidária da concessionária pela satisfação integral ou parcial da obrigação nas hipóteses de erro ou omissão da montadora. A substituição exclui a responsabilidade solidária. Claro que não. A letra D também está errada, né? Coloque aí, letra D errada. A atribuição de responsabilidade não exclui a responsabilidade solidária do contribuinte substituído pela satisfação integral ou parcial da obrigação nas hipóteses de erro ou omissão do substituto. Então, a letra D, considero aqui errada. E, finalmente, a letra E, que aí o aluno fica louco, né? Caso o fato tirador presumido não ocorra, formulado o pedido de restituição pela concessionária e não havendo deliberação no prazo de 90 dias, a montadora poderá creditar em sua escrita fiscal do valor objeto do pedido. Veja, na idade não vai ser a montadora,
vai ser a própria concessionária. Quem vai fazer aí o pedido é a própria concessionária, né? Então tá certo aqui, ó, a situação aqui, ó, a restituição quando cabível dá-se na exata proporção, mas quem vai pedir a restituição é o substituído, no caso a concessionária. Gabarito então aqui da questão, a alternativa letra B de bola, tá bom? Questão número 26. Determinada sociedade empresária sediada em Vila Velha, Espírito Santo, deixou de cumprir a obrigação tributária acessória por ter retificado, após o prazo previsto na legislação do Estado, arquivos magnéticos relativos à emissão de documentos fiscais de ICMS por transmissão eletrônica de dados. Galera, aqui é uma pegadinha também, né? Quando que eu vou falar para o meu aluno? Vamos decorar todas as multas do Estado do Espírito Santo para você passar e ser fiscal. Nem o colega fiscal, desculpa, eu vou falar com toda sinceridade, nem o colega fiscal do Espírito Santo ele sabe as multas de cor. Talvez tenha um lá que lê o Diário Oficial todo dia. Mas fora esse, ninguém mais sabe tudo de cor, meu querido. E aí o que acontece? Eles cobram isso de você, de cor, meu, de cor as multas. E aí, claro, multa por entrega em atraso, multa por entrega em discordância. Aí nós teríamos que saber o artigo lá que trata a respeito desse assunto. Quer dizer, você teria que decorar as multas para poder matar essa questão. Infelizmente, é aquela questão que eu considero bem difícil para o aluno, tá bom? E aí que ele fala, ó, artigo 75A da Lei do Imposto, parágrafo 6º. Faltas relativas à apresentação de informações econômico-fiscais. Inciso número 2. Retificar após o prazo previsto na legislação, observado o parágrafo 15. Letra A. Documento obrigatório relativo a informações econômico-fiscais, o DIEF. Multa de 500 VRTEs por documento retificado. Parágrafo 15. As penalidades previstas no parágrafo 6º, inciso 2, não serão aplicadas se a retificação for levada a efeito dentro do prazo de 40 dias contados do vencimento da respectiva obrigação. Isso está previsto aqui na questão, na alternativa letra B. Não será aplicada a multa se a retificação for feita dentro de 40 dias contados do vencimento da respectiva obrigação. Desculpa, galera, mas questão bem de decoreba. Quando que o aluno ia ter que estudar todas as multas previstas no 75A, inúmeras, né? Dificilmente algum professor de legislação tributária vai fazer você estudar isso aqui e continuará a não fazer estudar. Quer dizer, foi uma questão para o pessoal errar mesmo. Tá certo? Vai na telinha. Você acertou? Parabéns, meu querido. Cada vez mais fiscal. Não é verdade? Questão 27. A Cefaz Espírito Santo recebeu uma denúncia anônima acompanhada de fatos, indícios de autoria e materialidade da prática de ilícitos tributários quanto ao ICMS por parte da Sociedade Empresária Computadores 123 Limitada. Por isso, enviou a notificação à sociedade empresária que teria iniciado um procedimento de fiscalização no local. A tentativa de notificação no endereço constante nos registros fiscais retornou sem êxito, informando que a empresa não mais funcionava lá. Poucos dias depois, a sociedade empresária contribuinte ingressou junto à Cefaz Espírito Santo com pedido de cancelamento de sua inscrição estadual. Diante desse cenário, à luz da Lei Complementar Estadual, a Lei do Código de Direitos, Deveres e Obrigações dos Contribuintes, nós temos aqui, né, a Lei Complementar Estadual 884/2018, assinale a alternativa que é correta. Presume-se entregue a notificação remetida para o endereço indicado pelo contribuinte em seus registros fiscais, mesmo que ele não esteja mais lá. É o que está aqui correto, artigo 9º, parágrafo 3º do Código. Tá bom? Então, a gabarito da questão, alternativa letra A. Letra B. A baixa da inscrição estadual não poderá ser feita na iminência no início de um procedimento fiscalizatório. Queridos, não tem nada a ver, né? A baixa da inscrição do Estado e algum procedimento fiscalizatório. A baixa da inscrição é uma obrigação acessória que tem que ser feita pelo contribuinte. A fiscalização tem 5 anos a contar dos faturadores para poder ainda fiscalizar o contribuinte, estando ele no local ou não, né? Pode estar na casa dele, ele pode ainda receber sua notificação. Tudo bem? Então, a letra B aqui está fora, né? Letra B está fora, artigo 19. Letra C. Os livros apreendidos ou entregues pelo contribuinte serão devolvidos no prazo máximo de 120 dias. O artigo 10 fala de 90 dias. Então, letra C também está fora. Letra D. A ordem de fiscalização não pode ter por base denúncia anônima. Veja, a letra D, a ordem de fiscalização pode ter por base, né, não emitirá a ordem de fiscalização ou outro ato administrativo autorizando quaisquer ações ou procedimentos fiscais fundamentados exclusivamente em denúncia anônima, somente quando esta e tem as condições, quer dizer. Então, quando ele fala a ordem de fiscalização não pode ter por base denúncia anônima, somente em determinadas condições, que aí é a situação, a princípio,
né, que geraria a inércia aí dessa questão. E, finalmente, a solicitação de baixa não importa a responsabilidade solidária aos sócios administradores no período da ocorrência dos respectivos fatos geradores. A solicitação de baixa não importa a responsabilidade solidária. Não, é o contrário que está falando aqui, né? Artigo 19, parágrafo 2º. A solicitação de baixa importa na responsabilidade solidária dos sócios administradores. Então, o gabarito aqui é a alternativa letra A para a prova. Tá certo? Questão 28. O supermercado Bom Preço Limitada, com sede em Colatina, Espírito Santo, adquiriu a sociedade empresária Computadores 100% Limitada, sediada em São Paulo, computadores para uso próprio em seu setor administrativo. Então, comprou computadores para uso próprio, como seu bem do ativo. Diante desse cenário, à luz da Lei Estadual 7.000/2001, assinale verdadeiro ou falso. O fato gerador do diferencial de alíquotas perante o Estado do Espírito Santo se dá na sua saída do produto do estabelecimento do Estado de São Paulo. Galera, aqui no caso, quem está comprando é um contribuinte do ICMS. Então é na entrada do estabelecimento aqui no Espírito Santo e não na saída do produto lá de São Paulo. Então o 1 está falso. 2. A base de cálculo desse ICMS é o valor da operação no Estado de São Paulo. Verdade, é o valor de operação na nota fiscal de origem. É isso mesmo, então o 2 é verdadeiro. O ICMS a pagar seria resultante da aplicação do percentual equivalente à diferença entre a alíquota interna e a alíquota interestadual sobre o valor da operação no Estado do Espírito Santo. Não, é sobre o valor da operação no Estado de São Paulo, na origem, né? Então, o item 3 é falso. Então, é falso, verdadeiro, falso. Alternativa letra D de dado. Tá bom? Guarda as situações aqui. Falso, verdadeiro, falso. Outra questão, 29. A Federação do Comércio do Estado do Espírito Santo deseja realizar uma consulta tributária. Eu sempre falo para o meu aluno, né? Gente, de todos os processos administrativos tributários, a consulta tributária cai bastante, que é aquela consulta para interpretação, dúvidas quanto à interpretação da legislação tributária. Caiu de novo na nossa prova da Cefaz do Espírito Santo. Vai na telinha então lá. Olha lá. A FEComércio deseja realizar uma consulta tributária referente ao recolhimento do ICMS de um novo tipo de calçados comercializado pelos varejistas de calçados no território estadual. Diante desse cenário, assinale a alternativa correta. A FEComércio não pode formular consultas tributárias por não ser contribuinte de direito nessas operações. Galera, consultas tributárias podem ser feitas pelos sindicatos. Os sindicatos também fazem consulta. Contribuintes, responsáveis tributários e sindicatos são aqueles que podem fazer, são os consulentes, né? Consultado é o Estado. Então, ó, o item 1 tá, né? Esse item 1 aqui, vamos colocar aqui, né? Item 1 é falso, artigo 103 da Lei 7.000. As entidades representativas de atividades econômicas ou profissionais poderão formular consultas. Vamos lá, vamos continuar. Vamos lá para o outro item. Ele fala aqui, ó. Item 2, a letra B. A FEComércio deve necessariamente expor a interpretação que ela dá aos dispositivos da legislação tributária aplicáveis à matéria consultada. Falso. Artigo 105, parágrafo 2º. O consulente poderá, a seu critério, expor a sua interpretação que dá aos dispositivos da legislação tributária. Então está errado. Letra D. Aliás, letra C, perdão. A consulta feita pela FEComércio suspende o curso do prazo para pagamento do tributo em relação ao fato sobre que se pede interpretação da legislação aplicável. Então aqui nós temos uma suspensão. É verdade, o artigo 106 fala dos efeitos da consulta aqui no Estado. Ó. A apresentação da consulta produz o seguinte efeito. 1. Suspende o curso do prazo para pagamento do tributo em relação ao fato sobre o qual se pede a interpretação. Então o camarada está prestes a ter que pagar o tributo. E aí ele entra com a consulta, está dentro do prazo para pagamento, fica suspenso aquele pagamento esperando a resposta à consulta. Após a resposta à consulta, se positiva ou negativa, vai ser feito o procedimento. Mas há uma suspensão do prazo para pagamento. Fechou? Outro efeito caiu no outro item, veja lá. Outro efeito da consulta está aqui, ó, na letra D. A consulta feita pela FEComércio não impede, mas aí é ao contrário, impede, até o término do prazo fixado na resposta, o início de qualquer procedimento fiscal destinado à apuração de faltas relacionadas com a matéria consultada. Então, o artigo 106, agora no inciso 2, a apresentação da consulta produz um seguinte efeito, impede até o término do prazo fixado na resposta o início de qualquer procedimento fiscal destinado à operação de faltas relacionadas com a matéria consultada. Então, artigo 106, inciso 2, errado. E, finalmente,
Letra E. A orientação dada pela autoridade competente para responder à consulta não pode ser modificada por ato normativo da autoridade superior. Não é o que fala a letra E errada, porque o artigo 111 fala assim, ó, a orientação dada pela autoridade competente para responder à consulta pode ser modificada. 2. Por ato normativo de autoridade superior. Então, gabarito aqui da nossa questão, alternativa letra C de casa, tá bom? Mataram a questão? Essa aqui eu acho que tá mais fácil, né, galera? Ah, professor Tudão, pelo menos uma porque eu matei isso aqui, né? Das 15 que você tá falando, aí uma da consulta tributária. Ah, do IPVA também você matou, não é possível, né? A do ITCD, as duas você matou. Então, parte pra cima, meu querido. Vamos pegando questãozinha ali, rapaz. Fica de olho, minha querida. Vamos virar fiscala. Vai na telinha. Eita, galera, hein? Dia de prova, é dia de prova. Vamos lá. E, finalmente, a questão número 30. O frigorífico Carne Boa Limitada, sediado em Linhares, Espírito Santo, responde a execuções fiscais por dívidas de ICMS, cujo valor total é 3 vezes o montante do seu patrimônio líquido, apurado no seu último balanço patrimonial. Ademais, deixou de recolher o imposto declarado no documento de informações econômico-fiscais, o DIEF, referente a 4 meses alternados. Diante desse cenário, assinale verdadeiro ou falso? Então, estamos falando daquele conceito, né, de devedor quanto mais, aquele contribuinte aqui no Estado que dá tanto trabalho para o Estado que ele bota num rolzinho esses devedores, eles costumeiramente, ou seja, de uma forma habitual, eles estão sempre devendo para o Estado, vamos botar eles num enquadramento diferenciado, normalmente um regime especial de tributação. Mas vamos continuar lá, vamos ver o que ele cobrou ali na prova, olha lá. O frigorífico poderá ser considerado devedor contumaz pela ausência de recolhimento do ICMS declarado no DIEF, referente a 4 meses alternados. Não é o que fala a lei, né? A primeira é falsa, ó. O contribuinte será considerado devedor contumaz e poderá ser submetido a um regime especial de fiscalização, conforme dispõe o regulamento. E aí ele fala assim, ó. Para efeitos de ser considerado devedor contumaz, 1. Deixar de recolher o imposto no DIEF ou escriturado no livro registro de apuração de ICMS. 2. Tem débitos inscritos na dívida ativa, cujo valor total... ou escriturado no livro registro de apuração do ICMS referente, deixar de recolher imposto declarado no DIEF ou escriturado no livro registro de apuração do ICMS referente a 5 meses consecutivos ou alternados. Deixar de recolher imposto ou declarado ou escriturado no livro registro de apuração do ICMS referente a 5 meses. Então, o frigorífico poderá ser considerado devedor contumaz pela ausência de recolhimento do ICMS declarado no DIEF por 4 meses. Falso, tem que ser 5, né? Então, aqui o primeiro item é falso. Segundo item, caso ocorra a penhora de bens do frigorífico e execução fiscal, ele não poderá ser considerado devedor contumaz, né? Então, o primeiro ali é falso e o segundo é verdadeiro. Quer dizer, se ocorrer a penhora, ele já está, a princípio, garantindo a dívida. Então, não tem como ele ser considerado devedor contumaz. Tá certo? E, finalmente, o item 3. Uma medida especial de fiscalização passível de aplicação a frigoríficos é o controle eletrônico em relação às entradas e saídas de animais vivos e abatidos. Esse controle eletrônico realmente está previsto na nossa legislação, artigo 67-A. Poderão ser submetidos a controle eletrônico, conforme dispuser o regulamento, o estabelecimento abatedor, frigorífico ou matador em relação às entradas e saídas de animais vivos e abatidos. Então, o gabarito da questão é primeira falsa e as duas demais verdadeiras. Questãozinha inteligente aqui, né? Gabarito, alternativa letra D de dado. Galera, então aqui, ó, nós temos o gabarito pré-oficial aqui do nosso Gran Cursos, mas também o gabarito pré-oficial para você, a princípio, levar para a prova, com todas as considerações de acordo com a legislação. Viu que caiu bastante a legislação específica do tributo. Agora eu vou ajudar você também com outra parte, que é a TI vinculada aí à escrituração fiscal digital ou à nota fiscal eletrônica. Então a gente também está ajudando nessa matéria tão importante, que é o que a gente usa no dia a dia aqui na fiscalização. Quando a gente faz a nossa auditoria tributária fiscal, nós utilizamos, né, os livros de escrita fiscal, né, que é a escrituração fiscal digital ICMS e IPI, né, o sistema SPED, e nós utilizamos a nota fiscal eletrônica dentro do repositório nacional da Secretaria da Receita Federal. Tá bom? Vamos ver as questõezinhas que caíram? Questão, então, que caiu, vamos ver lá, vai na telinha lá, tudão. Vamos lá. Então, vamos ver se é isso mesmo que eu estou falando, se eu estou maluco. Não, é isso aí. Questão 44, ó. Acerca das regras do layout do preenchimento de um arquivo, lá no MOC, né? No Manual de Orientação do Contribuinte. A gente tem que estudar isso quando a gente começa aqui a trabalhar com isso, né? Na escrituração fiscal digital EFD, ICMS e IPI, analisa as alternativas a seguir. O caractere PIP, que é essa retinha para cima,
deve ser utilizado como delimitador de campos. Totalmente verdadeiro. Você já sabia disso? Então, para você dando as informações dentro de um campo, você vai lá separando por pips. Uma data como 12 de junho de 2021, veja, o que é na nota fiscal eletrônica é diferente na FD. Por exemplo, deve ser codificada como 12/06/2021. Verdadeiro, totalmente verdadeiro. 3. Um valor decimal como R$ 1.200,50, por exemplo, deve ser codificado como 1.200,50. Está errado. Né? Ou 1,200,50. Ele quis confundir você com outro tipo de arquivo, mas arquivo da escrituração fiscal digital é 1.200,50. Os valores que expressam percentuais devem ser seguidos pelo caractere porcentagem. Também está errado. Então, o que está correto é somente 1 e 2, a alternativa letra A. Né? Letra A, porque o 1, correto para delimitar os campos, você vai usar o caractere PIP. Correto, porque, por exemplo, o 1º de janeiro de 2005 seria 01/01/2005, olha lá, entre PIPs. Devem ser informados conforme o padrão dia, mês, ano. DD, MM, AAA. Tá bom? Exclui-se qualquer caractere de separação. Errada, deverão ser preenchidos sem os separados de milhar, sinais ou qualquer outros caracteres, também como ponto, como tracinho ou como porcentagem, devendo a vírgula ser utilizada como separador decimal. Errada, preencher os valores percentuais desprezando-se o símbolo porcento sem nenhuma convenção matemática. Então, gabarito aqui da questão 44, você acertou essa? Estava bem legal, né? Alternativa letra A. Você acertou essa, galera? Quero olhar nos seus olhinhos. Você acertou essa, meu querido? Não fique chateado, você já está percebendo que cada vez mais, veja que TI foi uma matéria forte nessa prova, né? Cada vez mais o pessoal está cobrando TI aí na escrituração fiscal digital e na nota fiscal eletrônica. Temos que estudar, hein? Vamos lá? Volta na telinha. Então temos que estudar, galera. O que mais? Questão seguinte, ó, 45. No contexto do arquivo XML, agora vou para a nota eletrônica. De uma nota fiscal eletrônica, o esquema que rege a estrutura do arquivo estabelece, dentre outras coisas, o conjunto de tags, né, que são aqueles comandos que você vai colocar entre os sinais de maior e menor, válidas. Assinale a tag XML, que pode ser repetida até 990 vezes em uma nota fiscal. É a tag DET. Tá bom? Você botou a DET ali? A tag DET é aquela, ó. A ID significa identificação da nota fiscal. A DET detalha produtos e serviços em até 990 itens por nota eletrônica. É essa que caiu na prova. Signature traz a assinatura eletrônica do documento fiscal e emite dados do emitente. Então, a letra B é o gabarito aqui desta questão 45. Você teria que conhecer as nossas tags mais importantes. Já está estudando isso, galera? Tem que estudar, está caindo na prova. Olha lá a questão 46. Voltei para a EFD. Com referência ao arquivo digital associado à escrituração fiscal digital, ICMS e IPI, assinale a lista que expressa corretamente a estrutura de apresentação dos registros. Veja lá, eu começo com o registro 0000, tá bom? Então eu tenho ali a letra B e a letra D, tá vendo? E a letra E, 0000. Depois eu vou lá para o bloco 0, que vai me identificar ação e referências. Vou continuar aqui, que é o gabarito, né? Aí sim eu entro para os blocos B, C, que fala das notas fiscais, D, E, G, que fala do CIAP, H, inventário, K, informações fiscais, dados. Aí sim eu vou para o bloco 1, outras informações, dados. Vou para o bloco 9, controle e encerramento do arquivo, dados. E finalmente o último registro, que é o 9999, encerramento do arquivo. Beleza, galera? Então é o seguinte, tá aí a estrutura do arquivo da escrituração fiscal digital de toda a escrituração de um contribuinte do nosso ICMS aqui no estado do Espírito Santo. Gabarito dessa questão, de acordo com o Manual de Orientação dos Contribuintes. A alternativa letra D de dados. Tudo bem? Volta na telinha. E para a gente finalizar, então alternativa letra D. Para a gente finalizar, a última questão que ficou aqui para o Tudão falar com você hoje, com relação às validações efetuadas pelos web services na transmissão e submissão de arquivos da nota fiscal eletrônica. Considere o conjunto de regras de validação verificadas quando do recebimento de uma mensagem. É interessante, né? Existem, na verificação da nota fiscal eletrônica, nós temos várias informações sobre a validação do arquivo. E uma delas que está aqui não é uma dessas informações. Assinale a opção que apresenta o tipo de validação que não faz parte dessas regras. Letra A faz parte. Estrutura XML mal formada no arquivo. Letra B faz parte. Número sequencial do item do XML está fora da ordem incremental.
Letra C faz parte, presença de tags inválidas em relação ao esquema da XML. Letra E também faz parte, tamanho da mensagem XML que excede o limite estabelecido. Mas a letra D está fora, presença de um valor na tag CEAN, preenchido e repetido em diferentes itens do mesmo documento fiscal. Quer dizer, você tem uma mesma tag do CEAN, né, do CIAN, que é justamente aquela tag que vai falar a respeito de informações sobre o determinado item, pode ter mais de um item naquele documento fiscal que tem essa informação. Quer dizer, a letra D aí está fora, seria então o nosso gabarito da questão. Fechou, galera? Pessoal, como é que vocês foram na prova? Eu espero que tenham ido bem. Eu espero que de alguma forma a gente tenha ajudado você aqui, tá bom? Deus abençoe seus estudos, Deus abençoe seus projetos. Vamos firme nesse propósito. Você vai ser fiscal. Queridos, é uma prova só que você fez. Nós temos outras que virão. Continua firme no propósito. Você vai ser fiscal. 2021, 2022, ano, né, da realização de um grande sonho. Deus abençoe você e seus projetos. Fiquem com Deus. Até a nossa próxima vez. Um abraço do Tudão de coração. Até mais.